Enganei. Boa noite, irmão. Obrigado. Esse louvor que a gente cantou e agora esse hino que a gente cantou, alguém alguma vez comentou uma coisa sobre as gotas benditas, né? Eu confesso que eu tenho recebido uma enchente de bênçãos, né? Não gotas benditas, mas uma enxurrada mesmo de bênçãos, né? Deus tem abençoado grandemente. Então, alguém falou que falar que gotas benditas é meio, talvez uma ingratidão seria, né? Mas a gente tem sido ricamente abençoado, né? Isso é bom, e é bom compartilhar das bênçãos do Senhor também, né? O Senhor falou de trazer os avisos aqui na quarta-feira, então a gente retoma as reuniões de quarta, né, de meditação e oração. Para essa quarta-feira, o irmão Eduardo, certo? O Eduardo que tem a responsabilidade então de trazer a meditação, a gente vai ter um tempo lá também de oração, né? Acho que no final de semana, no sábado não tem nada, né? Então, acho que na quinta as irmãs voltam ou já. Tá bom, então as irmãs confirmam aí, se organizam durante a semana também, tá bom? E no domingo que vem as reuniões são as normais, né? E aí retomando já normalmente, né? Como hoje, aqui às 18, primeiro domingo às 18 do ano, então a partir do domingo que vem, mais do que normal, tá bom? Então tá, joia. Vamos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 14. A gente vai fazer uma leitura. A gente cantou um louvor, eu acho que foi o primeiro que a gente cantou, Maravilhosa Graça, foi o primeiro? Foi, né? E ele tem uma expressão que ele fala, levou a minha cruz, tomou o meu lugar, é isso? Levou a minha cruz, tomou o meu lugar. Obviamente ele está falando da crucificação do Senhor Jesus ali, dele ter morrido no nosso lugar. Mas a gente vai fazer uma leitura de um texto que fala a respeito da cruz, mas não o Senhor Jesus levando a cruz, mas nós levando a cruz, né? Lucas 14, 25 a 33 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos, a Deus, pela bênção e pelo rico privilégio que é podermos abrir a tua palavra, podermos tirar ensinamentos para as nossas vidas, podermos meditar nela, refletir, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, a nossa oração nessa hora
é para que mais uma vez o Senhor nos guie, nos direcione em tudo que será dito aqui nessa noite, e que o Teu Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um dos que estão aqui, que não tem falado ao meu coração, ó Pai. Nós tomamos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua ajuda, e desde já pedimos, ó Deus, que nada venha interferir ou atrapalhar esse tempo que estaremos aqui. Sejamos todos guardados com Tua mão poderosa. Tudo nós agradecemos a Ti, pedimos, louvamos, oramos no nome eterno do Senhor Jesus. Amém. A gente já tem falado em outras oportunidades, né, que toda vez, ou em muitas ocasiões, que o Senhor Jesus andava, né, na época do seu ministério, sempre tinha uma multidão atrás dele, né, sempre tinha muita gente por onde ele passava, né. Interessante é que multidão é multidão, né? A gente não sabe quem é que está no meio da multidão. A multidão vai andando, aquele mundo vai de gente, né? Um apertando o outro, esbarrando no outro, mas a gente não sabe quem está lá. Por quê? Porque é comum as pessoas se esconderem no meio da multidão. Eu estava lembrando de alguns filmes que eu assisti. Às vezes você assiste lá um filme de perseguição policial, e o cara que está fugindo da polícia, dos agentes do FBI, de repente ele arruma o quê? Uma multidão. Aí ele se infiltra na multidão, pronto, está escondido, está oculto, ninguém mais encontra aquela pessoa, né? Ele se disfarça ali no meio dos outros, e aos nossos olhos, realmente, na multidão todo mundo é igual, né? A gente não sabe e não consegue distinguir quem é quem na multidão. E quando a gente olha para a situação do Senhor Jesus especificamente, né, e as pessoas que o acompanhavam, o Senhor Jesus, ele nunca teve prazer desse tipo de coisa, ele nunca teve a intenção de que muitas pessoas estivessem atrás dele, ou que muitas pessoas estivessem acompanhando o Senhor Jesus, justamente porque ele sabia qual era o intuito da maioria das pessoas que estavam acompanhando ele, né? A maioria daquelas pessoas estavam atrás, ou estavam buscando, ou tinham motivos egoístas para estarem atrás do Senhor Jesus. Queriam alguma bênção, queriam receber alguma coisa. E a gente pensa assim, né? Os líderes, ou muitos líderes de hoje em dia, né, talvez ficassem ensoberbecidos, ficassem enaltecidos, né, em ter uma multidão que o seguisse. Eu vou pregar em tal lugar, todo mundo para lá, né? Isso infla o ego, né? Isso faz com que a pessoa se sinta importante, se sinta, né, realmente o supra-sumo. Mas o Senhor Jesus não tinha esse interesse, e ele não tinha esse prazer em que tanta gente estivesse ali apertando, sufocando, né? Não era esse o interesse dele. Pelo contrário, o Senhor Jesus sempre teve interesse em pessoas que entregassem as suas vidas de forma sincera, de forma verdadeira, de forma racional, pensada, e que soubessem de fato o que estava fazendo. Não aqueles que andavam na multidão sem saber o que estava acontecendo e vamos lá, está todo mundo indo, vamos ir atrás e vamos ver se a gente tira alguma vantagem desse negócio. Não era esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus queria atrás dele. Ele queria pessoas que de fato estivessem interessadas naquilo que ele tinha a oferecer, na mensagem que ele tinha a apresentar. E esse era o objetivo. Então, nessa ocasião, o que o Senhor Jesus faz? Ele começa a dar uma peneirada, né? A gente ouviu ontem o Timóteo falando lá no Beatriz sobre a ocasião de Pedro, né? Que o Senhor Jesus falou para ele que Satanás requeriu você para te peneirar, mas eu intercedi por vós, eu intercedi por você. Mas aqui a gente vê o Senhor Jesus fazendo essa peneira. O Senhor Jesus como que dá uma peneirada e fala assim, vamos ver quem é que vai ficar nessa peneira, quem é que vai cair, quem é que vai passar na malha aqui, né? E aí o que ele faz? Ele engrossa um pouquinho, vamos dizer assim, o discurso dele, ou a mensagem que ele está trazendo para aquelas pessoas, com o intuito de que os verdadeiros
né, interessados na sua mensagem, aqueles que estavam realmente interessados no Senhor Jesus, pudessem aparecer, pudessem se destacar no meio daquela multidão, né? Então, ele muda um pouco o seu ensino e aquilo que ele vinha falando, para que aqueles que estivessem inseguros ou estivessem meio ali sem saber o que estava acontecendo, ficassem desmotivados de estar ali, talvez falassem, opa, esse negócio não é para mim, acho que é melhor eu ir para minha casa, eu sair daqui, que aqui, isso aqui não é para mim, isso aqui não é meu lugar, né? Então, e ele engrossa então, ou ele endurece um pouco o seu discurso. E é interessante que alguns versículos antes aqui, o Senhor Jesus, ele profere uma parábola, que é a parábola da grande ceia, né, onde um convite é feito. É feito um convite para uma grande ceia e o objetivo, obviamente, é um convite para a salvação na pessoa do Senhor Jesus. E aqui ele faz algo um pouco diferente, né, porque ele decide chamar a atenção daquela multidão, ele decide alertar aquela multidão de que não é só um convite que vai ser feito, mas existe um preço a ser pago. Existe uma contrapartida, não é só vem, participe, aproveita, desfrute, porque tem uma contrapartida, tem algo a ser oferecido como, não pagamento, mas como retribuição a esse convite, em retribuição a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E isso é o que ele faz ali. Ele começa então a sua peneira dizendo o seguinte para a multidão: que aqueles que quisessem ser discípulo verdadeiro dele, deveriam demonstrar um amor supremo por ele, um amor tal que colocaria o Senhor Jesus em primeiro lugar. Imaginem se ele chegasse ali e falasse assim, ó, façam uma lista de prioridades, coloca num papel tudo aquilo que é prioridade na sua vida. Talvez alguns começassem a colocar lá, minha família, meu emprego, meu vizinho, enfim, colocasse lá e enumerasse uma lista. E o que ele está falando assim, ó, se o meu nome não estiver em primeiro lugar nessa sua lista, você não serve para ser discípulo. Basicamente é isso que ele está fazendo. E a gente vai ver um pouco a respeito disso. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra traduzida aqui como aborrecer, em outros versículos, em outros textos, a mesma palavra é traduzida como odiar também, é a palavra miseu, que na verdade ela tem o sentido de dar mais preferência a um do que a outro. Esse é o sentido dessa palavra. Dá mais preferência a um do que a outro, dá mais atenção, dá mais amor, dá mais devoção a um do que a outro. Né? É a mesma palavra que está escrito 2 capítulos para frente aí, no capítulo 16, no verso 13, o texto fala assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará, essa é a palavra, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a ideia dessa palavra é justamente essa, né? De estar talvez dividido entre 2 pessoas, está dividido, no caso aqui, entre o Senhor Jesus e algo mais, e uma decisão que precisa ser feita, hein? Para qual que você vai dar mais preferência? Né? No texto de Lucas aqui, ele fala do Senhor, né? Como que um servo tem 2 senhores? E aí, vai ficar perdido tanto nas ordens, né? Quanto na devoção. E aí, ele gosta mais de um? Gosta menos do outro? Qual que é a preferência dele? Né? E assim por diante. E isso é o que o Senhor Jesus está falando. Né? Ele não está falando que a gente tem que odiar, né, os nossos pais, nossa mãe, o nosso cônjuge, os nossos irmãos, nossos filhos. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Mas o que ele está dizendo é que o amor e a devoção que nós devemos a Ele tem que ser superior à devoção e ao amor que nós dedicamos ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos e aos nossos irmãos. Não dá
para manter no mesmo nível. Quando a gente olha para Mateus 22, se eu não me engano, quando o Senhor Jesus é questionado quanto ao mandamento mais importante, qual que é a resposta dele? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? No café lá, todo o coração, toda a tua alma, força e entendimento, né? Acho que nesse versículo força não entra. Mas ele fala, amarás primeiro a Deus. Em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nunca pode estar no mesmo nível das outras pessoas ou até de outras coisas. Nunca. Não pode estar. Se o Senhor Jesus estiver no mesmo nível, tem alguma coisa errada e eu preciso parar e repensar a minha devoção a Deus. Porque por mais que eu ame a minha mãe, por mais que eu ame meu pai, por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame o meu filho, eles não podem estar à frente do Senhor Jesus. Agora vocês imaginem o Senhor Jesus falando isso para aquela multidão. Dá para imaginar que alguns foram reduzindo o passo. Opa, peraí, o negócio está ficando apertado aqui. Será que eu estou seguindo o homem certo? Será que eu estou indo atrás da pessoa certa? Imagine um convertido, talvez um jovem convertido, que chega em casa e fala assim, pai, eu me converti. Aceitei o Senhor Jesus como Salvador. Eu entendi a mensagem da salvação em Cristo. E o pai dele fala, sério? Então eu vou falar assim, se você quiser seguir Jesus, você esquece que eu sou seu pai. Você esquece que você tem casa, você esquece da tua mãe, esquece da gente. É fácil uma coisa dessa? É difícil, né? Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é se uma situação dessa, se a escolha não for o Senhor Jesus, mesmo diante de uma situação tão difícil, essa pessoa não é digna de ser discípulo do Senhor Jesus. Quando eu estava lendo isso, eu olhei para a minha vida. Que difícil. Será que eu estou abrindo mão de tudo que precisava abrir, tudo que precisa abrir, por conta e por amor ao Senhor Jesus? Será que minha vida tem sido uma vida de devoção e amor exclusivo ao Senhor Jesus? Será que eu não tenho amado outras coisas, ou eu não tenho colocado outras coisas na frente do Senhor Jesus? Essas perguntas eu fiz para mim. E a gente engasga, engole seco. Eu preciso fazer essa avaliação na minha vida, eu preciso fazer essa análise. E muitas vezes eu preciso tomar algumas decisões. Decisões talvez que não vão ser tão agradáveis para mim, mas são decisões necessárias, são decisões exigidas pelo Senhor Jesus. Eu preciso pensar nisso. Mas o texto diz que isso não se aplica somente ao amor e à devoção que a gente tem a terceiros, a outras pessoas, mas se aplica ao amor que eu tenho a mim mesmo. E aí é um problema ainda maior. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos o homem vai ser o quê? Egoísta. Ele vai ser adorador de si mesmo. Ele vai se amar além de todas as coisas. Aquele papinho para boi dormir, né? Que diz assim que amará o teu próximo como a ti mesmo, significa que você precisa se amar. O Senhor Jesus está falando assim, ama o teu próximo do jeito que você já se ama, você se ama demais, né? O homem é egoísta pela própria natureza, nós somos egoístas, isso faz parte da natureza humana. Nós nos amamos, nós nos adoramos. E aí, o amor que nós precisamos pesar não é só o amor por terceiros, porque nós amamos a nós mesmos muito mais do que nós amamos os outros. E ele fala que a gente deve ter essa
devoção ao Senhor além da nossa própria vida, ou mais do que a nossa própria vida, né? E isso é o que a palavra de Deus nos chama, ou chama de autonegação. E nesse ponto o Senhor Jesus acrescenta um outro requisito. Ele diz no verso 27: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não era a primeira vez que o Senhor Jesus estava usando a expressão ou a palavra cruz para os seus discípulos, ou no ensinamento dos seus discípulos. Ele já tinha usado, pelo menos aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, no verso 23, ele já tinha usado uma expressão semelhante. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. A expressão aqui, se alguém quer vir após mim, significa se alguém quer andar nas minhas pegadas, né? Imagina alguém andando e você andando atrás, pisando exatamente no mesmo lugar, né? Seguindo as pegadas daquela pessoa. Então, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer viver da mesma forma que eu vivo, isso é o que o Senhor Jesus está falando. Se alguém quer vir após mim, esse é o significado. E a gente pensa em qual era o tipo de vida que o Senhor Jesus tinha. Uma vida de obediência ao plano de Deus, uma vida humilde, porque ele falava que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, uma vida de humilhação, uma vida de perseguição, uma vida de total renúncia. Esse era o tipo de vida que o Senhor Jesus vivia. E ele fala assim: você quer ser o meu discípulo? Então, vem após mim. Vem e tem o mesmo tipo de vida que eu tenho. Vem comigo, né? Vem viver como eu vivo. Vem pisar nas minhas pegadas aqui. Vem ser o meu discípulo, né? O Senhor Jesus já iniciou a sua vida nesse mundo renunciando, né? Filipenses 2 fala que o Senhor Jesus renunciou os céus. Ele renunciou à glória que ele tinha nos céus. Ele se esvaziou de todos os seus atributos, ou não que ele se esvaziou, mas o texto fala que ele escolheu abrir mão do uso de seus atributos. Desde o início o Senhor Jesus teve uma vida de renúncia, sempre. Assim foi a vida dele. Até o dia da sua morte, ele viveu uma vida de renúncia. E se Jesus teve essa vida de renúncia, os seus discípulos não podem ou não devem viver de um jeito diferente. Eles também vão viver uma vida, ou devem viver uma vida de renúncia. E é isso que o Senhor Jesus exige e coloca para aquelas pessoas. Por isso ele diz: então negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo, abra mão voluntariamente. Abra mão porque você quer abrir mão. Abra mão dessas coisas por amor a mim. Abra mão das suas vontades. Abra mão dos seus desejos. Abra mão das suas vaidades. Abra mão do seu orgulho próprio. É fácil abrir mão de todas essas coisas? Não é. Mas o Senhor Jesus está falando exatamente isso. Coloque a minha vontade para a sua vida acima da sua própria vontade para a sua vida. Primeiro, porque isso é negar-se a si mesmo. Segundo, porque a gente não sabe o que a gente quer para a gente, né? A nossa vontade nunca é superior à vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, sempre é melhor viver a vontade de Deus. Mas o negar-se a si mesmo é abandona as suas vontades. Deixe as suas vontades de lado. Coloque ela em segundo, terceiro ou quarto lugar. Para quê? Para cumprir as vontades de Deus, a vontade do Senhor Jesus para a minha vida. E seja 100% disposto a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, mesmo que isso traga prejuízo às nossas vidas. Obedecer 100% ao Senhor Jesus traz prejuízo? Traz. Traz perseguição,
traz desprezo pelas pessoas, pode custar um emprego, né? Pode custar uma perseguição no serviço. Esse é o preço de cumprir e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Inclusive, o texto fala que diariamente eu preciso estar pronto, inclusive para morrer, se for necessário. E esse é um dos significados da expressão dia a dia, toma a sua cruz. E a gente imagina que aquelas pessoas sabiam muito bem o que era a cruz, né? Então, quando o Senhor Jesus falava assim, ó, toma a sua cruz e siga-me, eles sabiam do que o Senhor Jesus estava falando, porque a cruz tinha um símbolo de morte, né? Esse era o significado da cruz, ela tinha um símbolo de morte. Então a gente pode imaginar que essa expressão na boca do Senhor Jesus para aquelas pessoas, talvez para eles soasse quase como uma loucura. Falar, que é isso? Tomar minha cruz? Aqui, no nosso ambiente, no nosso meio, quem pega a cruz está indo para onde? Está indo para a morte. Quem pega a sua cruz está indo ser crucificado, está indo morrer, né? No verso anterior, em Lucas 9, 22, Jesus disse que era necessário que ele sofresse, fosse rejeitado e fosse morto. E agora ele fala assim, ó, se você quer ser meu discípulo, esteja disposto, inclusive, para morrer também junto comigo. Né? Que é o significado, um dos significados de tomar a cruz. E voltando lá para o capítulo 14, no verso 27, ele complementa, né? O versículo 27 complementa esse versículo de Lucas 9, 23. Se a gente lê os dois na sequência, Lucas 9, 23 diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome essa sua cruz e siga-me. 14, 27 diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como eu falei, um dos significados de tomar a cruz é ter a disposição voluntária de morrer se for necessário. Mas a expressão também pode significar a necessidade de diariamente crucificar e fazer morrer a minha antiga vida, ou a minha velha natureza, a minha natureza pecaminosa. É matar as minhas vontades dia a dia, todos os dias. Os meus desejos, as minhas vaidades, o meu orgulho. Ter cada dia menos de mim, em mim mesmo, e cada dia mais do Senhor Jesus em mim mesmo. Né? Tem um versículo que fala, o apóstolo usou a expressão que eu diminua, que Cristo cresça, que Cristo apareça, né? E que eu diminua. É assim que nós devemos ser. Cada dia menos de mim, cada dia mais do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele declarou aos Gálatas que o estilo de vida que ele tinha era exatamente esse, né? Gálatas 2, 19 e 20 diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse versículo, quando a gente olha para a versão em inglês da NVI, ele usa uma estrutura no inglês, né? Eu não conheço muito de inglês, o Rogério é nativo, depois você lê e fala para mim se eu estou certo. Mas a estrutura que dá a entender que é algo que começou no passado, mas que ainda acontece no dia de hoje, é algo que vem acompanhando, é algo que começou e não terminou. É como se ele todo dia se crucificasse ou estivesse sendo crucificado com Cristo. Algo que ele decidiu fazer no dia da conversão dele, mas que quando ele escreveu aqui aos Gálatas ainda era algo válido, porque ele ainda todo dia se crucificava, ou ele era crucificado juntamente com Cristo. Versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso é matar o eu, né? Não mais eu, não sou eu que vivo. Agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a minha entrega total a Cristo é uma retribuição. A entrega que ele fez de si mesmo na cruz do Calvário.
nada que eu tenha a oferecer para o Senhor Jesus é algo que parte de mim, é algo que nasce de um coração bondoso, mas é algo que serve como retribuição àquilo que o Senhor Jesus fez por mim. E é algo que eu tenho que estar todo dia eu tenho que pensar nisso. Todo dia eu tenho que me crucificar com Cristo. Todo dia eu tenho que crucificar as minhas vontades, os meus desejos. Se eu não fizer isso, essas coisas vão tomar o lugar do Senhor Jesus na minha vida. Agora do verso 14 até, do capítulo 14, do verso 28 a 32, o Senhor Jesus ele usa dois exemplos para ilustrar aquilo que ele ensinou nos versículos anteriores aqui, né? Como a gente viu no início da mensagem, o objetivo do Senhor Jesus era chamar a atenção da multidão e alertá-los de que há um preço que deve ser pago para que eles decidem se comprometer com ele. Há um custo nessa decisão. E Jesus queria que aquelas pessoas de fato considerassem isso, né? E aí, do verso 28 ao verso 30, ele usa um exemplo de alguém que pretende construir uma torre. Verso 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus aqui, isso é uma pergunta, né? Ele está fazendo uma pergunta retórica aqui, né? Na verdade, ele não espera ouvir uma resposta daquelas pessoas que estão ouvindo, né? Ele está fazendo uma pergunta, mas que tem uma resposta óbvia. Então aquela pergunta que ele está fazendo, a resposta é óbvio que alguém que vai construir uma torre, alguém que vai fazer uma obra, alguém que vai construir alguma coisa, ele não vai chegar e falar assim, né, de uma hora para outra, falar assim, opa, vamos aqui, vou construir uma casa, eu vou lá comprar pedra, tijolo e ferro para construir. Aí ele vai lá e sai comprando, a não ser que seja algum milionário aí, né? Se não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um orçamento, né? Ele vai fazer uma pesquisa antes, né? Isso ninguém faz. Ninguém vai fazer uma obra, fazer uma torre sem antes fazer um orçamento. Aí o verso 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu não sei se você já viu alguma coisa desse tipo aqui. Eu tenho alguns, pelo menos que eu sei, em São Bernardo, tem 2 prédios enormes. Um eu vejo lá da minha casa, na sacada da minha casa eu olho assim, eu vejo ele todo vazado lá para o centro de São Bernardo. E tem um outro ali no Demarco também, que é mais ou menos isso. Eu não sei qual é o porquê disso, desse abandono, né? Mas eu tinha um colega que tinha uma chácara e ele começou a construir uma piscina na chácara dele. E era um negócio legal de ver. Era uma piscina cheia de mato. Porque ele cavou, fez aquelas colunas fortes para aguentar, né, a pressão da água. Mas ele falou, estava ficando muito caro. E aí ele abandonou. Ficou só um buraco e umas colunas lá, umas pontas de ferro para cima, né? E aí é motivo de ser zombado, né? De ser tirado do sarro de uma pessoa assim. A segunda ilustração do Senhor Jesus, que está do verso 31 a 32, é sobre o rei que estaria diante da possibilidade de uma guerra. O versículo diz, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não se senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Outra pergunta retórica, né? O Senhor Jesus não espera uma resposta daquelas pessoas, porque isso é algo óbvio, né? É óbvio que um rei não sairia para a guerra colocando a sua defesa, né? O exército que defende o seu reino, colocar a vida deles, dos seus soldados, em risco sem antes fazer uma avaliação se eles iam ter chance de vencer a batalha ou não. Por quê? Versículo 32. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Seria o quê? Algo sábio, né? Você avalia, você fala, se eu sair para essa guerra, eu vou acabar com o meu exército vai ser destruído. Então é melhor eu mandar uma delegação e tentar fazer um acordo, mesmo que custe
alguns milhares de imposto, algumas coisas assim, mas pelo menos ninguém vai morrer. Esse é o objetivo. E nas duas ilustrações o Senhor Jesus usou duas expressões semelhantes aqui. A primeira delas é o não senta primeiro. Ele fala, quem é que vai construir uma torre, ou qual é o rei que vai para uma guerra, e que não senta primeiro? O sentar primeiro, faz a gente pensar aqui que as duas ações, aquelas duas, tanto construir a torre quanto ir para a guerra, é algo que você não faz sem pensar. Não é algo que você bate no peito e fala assim, agora, vai ser agora. É algo, é uma decisão a ser tomada. Então, senta com calma, com tranquilidade, porque você vai precisar tomar uma decisão. Esse é o sentido. Então, não senta primeiro. A segunda expressão, na verdade ele usa duas palavras, no caso da torre ele usa a palavra calcular, e no caso do rei aqui de ir para a guerra ele usa a palavra ponderar. A Ara traduz as duas palavras como calcular, mas no original são duas palavras diferentes aqui. No caso da construção tem o sentido de fazer conta mesmo, de estimar o custo da obra. O objetivo aqui é falar assim, eu tenho tanto de dinheiro no bolso, eu vou calcular para ver se o tijolo, o ferro, aqui, a areia, a pedra, vai caber dentro do dinheiro que eu tenho. Esse é o significado, é fazer conta mesmo, fazer ou estimar o custo. No caso da guerra, a decisão é mais subjetiva. O rei não precisa calcular a quantidade de soldados. Por quê? O texto fala quantos soldados ele tem. 10 mil soldados ele tem. O texto fala o quê? Que ele precisa ponderar, ele precisa deliberar. Por quê? Porque ele tem 10 mil e o exército que ele vai enfrentar tem quanto? 20 mil. Na conta simples, cada soldado dele vai ter que enfrentar quantos do outro exército? 2. Então o cara tem que ser ninja, cada soldado meu vai ter que matar 2 do outro exército, senão não vai dar certo esse negócio, Então não é só fazer conta, esse ele precisa ponderar, ele tem que pensar com cuidado, avaliar qual que é a qualidade do soldado, que tipo de treinamento ele tem, Então era um pouco diferente. E sem falar que no caso dos soldados tem vidas envolvidas. Se o soldado morreu, perdeu a vida, acabou tudo. Diferente de parar a obra no meio. Qual o objetivo do Senhor Jesus com essas ilustrações? E, de novo, o Senhor Jesus busca discípulos verdadeiros, pessoas comprometidas com Ele. Ele não tinha interesse em quantidade de discípulos, mas ele estava muito mais preocupado com a qualidade dos discípulos, ou daqueles que decidiriam segui-lo. Por isso, ele não facilitou a decisão e a escolha daquelas pessoas. E o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Ele falou assim, olha, você quer ser meu discípulo? Então senta e avalie muito bem a decisão que você vai tomar. Avalie os custos envolvidos nessa decisão que você vai tomar. Avalie que você vai ter perdas no caminho. Você vai sofrer perdas. Tem um custo a ser pago para você se tornar um meu discípulo. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Você vai ser desprezado. Você, em algumas ocasiões, vai ser humilhado. Talvez alguém vai querer te apedrejar. Alguém vai querer te crucificar também. Então, senta e toma uma decisão acertada, ciente daquilo que você está fazendo. Você deve ter amor e devoção primária a mim. O Senhor Jesus dizendo, obviamente, tem que abrir mão dos seus desejos e vontades para cumprir os meus mandamentos e as minhas vontades. E vai ter que crucificar o seu velho homem diariamente. Está disposto a renunciar a todas essas coisas?
está disposto a se comprometer comigo nesse nível? Versículo 33. Porque qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se aquelas pessoas, né, e aí, olhando para aquela multidão, qualquer um que ouviu aquela ilustração e entendeu que o Senhor Jesus estava ilustrando, estava dando como exemplo, ia ter que parar e pensar muito bem. Será que eu estou disposto a abrir mão de tudo isso mesmo? Será que vai valer a pena para mim ser discípulo do Senhor Jesus? Será que eu estou disposto a perder tudo aquilo que eu tenho? O jovem rico não estava disposto, né? Ele era um cara bonzinho até, porque ele falava: eu observo os mandamentos desde a minha infância, desde que eu era criança, eu observo os mandamentos. Bacana. O Senhor Jesus enxergou nele a disposição em amar muito mais as coisas que ele tinha do que em segui-lo. E ele foi na ferida, né? Então vai, vende tudo que você tem, aí você pode vir. Aí você vem e me segue. Agora imagine o Senhor Jesus fazendo a mesma observação para você. Ou o Senhor Jesus fazendo a mesma observação para mim. Eu não sei, os irmãos não sabem aquilo o que é a minha riqueza, né? E vice-versa, eu também não sei. Deus sabe, o Senhor Jesus sabe, que Ele conhece os nossos corações. Que mensagem difícil, não só para aquelas pessoas, né? Para a gente também. Que mensagem dura. E a gente pode imaginar que muitos naquela multidão talvez tivessem desistido de estarem ali atrás do Senhor Jesus. E para encerrar esse tempo aqui, irmãos, eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. Algumas talvez eu tenha até feito já durante o tempo que eu estive expondo aqui. Qual a intensidade do amor e da devoção que eu tenho oferecido ao Senhor Jesus? Naquela lista que eu falei, será que ele está em primeiro lá? Será que o nome dele está no número 1? Número 1 com highlight lá, né? Com pincelzinho Lumicolor lá. Tem sido muito superior, de fato, ao amor e devoção que eu demonstro pelos outros e por mim mesmo. Ou talvez até que eu demonstre por coisas materiais. Será que eu não tenho algum ídolo no coração, algo que está atrapalhando realmente, está tomando o lugar do Senhor Jesus? Algo que não deveria estar tomando esse lugar? Algo que eu tenho colocado na minha vida acima das outras coisas e que tem atrapalhado o meu relacionamento com o Senhor Jesus? Eu tenho negado a mim mesmo e renunciado a tudo por Jesus? O nível do meu comprometimento com Cristo tem me feito sacrificar tudo que o mundo me oferece em prol de uma devoção completa e incondicional a Jesus? Essas são perguntas que eu preciso fazer para mim diariamente. Se eu quero viver como Paulo, né, crucificando as minhas vontades e o meu eu todos os dias, eu preciso olhar para essas perguntas, eu preciso fazer essas perguntas para mim todo dia. Eu preciso refletir nelas. Eu tenho sido o discípulo que Jesus espera que de fato eu seja. O amor incondicional a Jesus e a autonegação são características que devem estar presentes na vida de um discípulo do Senhor Jesus. Amor incondicional por Ele e a autonegação, o abrir mão das coisas pelo Senhor Jesus. Isso deve estar presente em nós, se nós realmente somos discípulos verdadeiros dele. Se não tivermos essas características em nós, nós seremos servos inúteis. Seremos
somente um número na multidão. A gente vai ser um daqueles que estavam na multidão, mas que não tinha muita certeza do que queria. Nós vamos ser como o sal, que está no versículo 34. Um sal sem sabor, ou o sal que perde o sabor. Qual que é a utilidade do sal que perde o sabor? Se você tiver um sal lá na sua casa que não tem gosto de nada, você vai colocar ele no arroz? Vai pôr ele no fogão? Não serve para nada. Se como discípulos do Senhor nós não tivermos essas características, nós somos como esse sal, que não serve para absolutamente nada. Só para o montulo, né? Tem um outro texto que fala só para ser jogado na beira da estrada, para ser pisado em cima. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, ao coração dos irmãos, da mesma forma que já tem falado ao meu coração, e lance luz sobre a decisão que um dia nós tomamos. Porque em algum momento da nossa vida, se nós estamos aqui declarando que somos salvos em Cristo Jesus, em algum momento a gente sentou, ou deveríamos ter sentado, e nós ponderamos, nós calculamos, e nós tomamos uma decisão. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e que a disposição de realmente servi-lo como discípulo verdadeiro, abrindo mão daquilo que a gente precisa de fato abrir mão por amor a Ele, seja uma realidade na nossa vida. Que assim seja, para a glória a Deus.